Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. Tamo junto para mais um podcast Javenice. É verdade, a Javenice tem podcast, gente. Semana passada a gente estava aqui ao vivo e hoje nós estamos de novo, graças a Deus, para mais um programa de formação. Um programa que não é para entreter, mas é um programa para formar. É um bate-papo gostoso, mas ao mesmo tempo profundo. E aqui a gente fica esperando a sua companhia. E esse programa de hoje, programa dessa terça-feira, especial sobre comunidade cristã. E hoje a gente tem uma alegria absurda, inenarrável, de receber duas pessoas importantes e que a gente gosta muito. Vou olhar, olha lá para eles lá que vocês vão ver quem tá. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu querido. Geraldo e meu amigo Henrique. Boa noite, Marcão. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Marcão usa uma palavra difícil ali, né, Marcão? Inenarrável. Inenarrável. Boa noite, Marcão. Boa noite, povo. Tá aí acompanhando, seja hoje, seja depois, né? Podcast Javenice. Quem diria, hein? Quem diria? A Javenice tem podcast. E é bom. E é bom, viu? É bom o programa. Você não pode perder. Geraldo, você é de qual comunidade? Eu sou de Itajubá, da comunidade Teotocos. Teotocos. A da famosa Guadalupe. Isso, a casa da Guadalupe. Guadalupe. Henrique, eu sei de qual comunidade? E eu sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida de Areias, que é zona rural de Itapeva. Ele é de Areias. Ele é de areia. De Areias. Dependendo, não pode jogar água que derrete. Que maravilha, gente, chegar para essa noite em que a gente vai conversar sobre comunidade cristã. Gente, é interessante, né? A gente, por mais que a gente fale, é um assunto que não se esgota. E vocês vão ver que em todos os programas, todos eles, o assunto que a gente vai tratando aqui não vai se esgotar. Porque é uma riqueza, é uma grande riqueza o assunto, é uma grande riqueza tratar daquilo que é a nossa identidade. Porque a pretensão que a gente tem não é concorrer com outros podcasts, mas é fazer com que esse podcast seja uma ferramenta de formação, uma ferramenta de informação, uma ferramenta de conteúdo daquilo que nós somos para você que nos acompanha, tá bom? Então, um abraço para todo mundo que está vendo o programa agora e para quem vai ver o programa depois, porque a internet tem essas coisas, né? A gente pode ver, ouvir na hora que a gente quiser. Isso é uma grande alegria. E bom, então vamos dar o pontapé inicial para o programa de hoje. Deixa eu pôr o zóio aqui, porque foi o tempo que a gente enxergava bem. No programa anterior, a gente tratou da experiência do batismo no Espírito Santo, né? Da experiência da graça de Pentecostes. Programa muito gostoso, com o Everson e com o Marcelo. E para hoje, eu queria perguntar para vocês dois. Qual é a relação dessa experiência que a gente chama de batismo no Espírito, dessa graça de Pentecostes com a comunidade cristã? Geraldo e Henrique, qual que é a relação que a gente tem com essa experiência e a comunidade cristã? O batismo no Espírito Santo é uma introdução à comunidade, né? O padre Haroldo, no livro Sereis Batizados no Espírito Santo, ele fala que a experiência do Espírito Santo nos remete à comunidade, porque se você quer viver, crescer na vida no Espírito, você necessita de uma comunidade. Sem a comunidade você não cresce na vida no Espírito Santo. E o Steve Clark, que ele faz um comentário sobre o Steve Clark, que é um dos pioneiros da renovação carismática, ele vai falar que aqueles que fizeram uma experiência do Espírito Santo necessitam de uma comunidade que viva essa experiência, que vive a experiência do batismo do Espírito Santo para crescer e se encontrar dentro da comunidade, né? Porque existem várias formas de ser comunidade. Sim. Mas para nós que fizemos uma experiência do batismo do Espírito Santo, nós necessitamos de uma comunidade que vive assim, né, Marcão? Porque nós somos meio diferentes, meio loucos, né? Bem diferente, né? Isso, Henrique, o que você acha aí? É consequência, né? Aqueles que experimentaram o Espírito Santo lá no Pentecostes primitivo, eles vão caminhando para uma experiência comunitária, é quase que um efeito, né? Você dá a partida no carro, o motor funciona e você engata a marcha, tirou o pé da embreagem, a engrenagem vai fazendo o carro movimentar. Então, quase que uma coisa dentro da outra. Então, essa experiência do batismo no Espírito Santo, ela implica nessa
necessidade, nós podemos até dizer uma necessidade de cultivar essa vida nova no espírito junto com alguém. Né? Dá para viver sem comunidade? Dá, tem um monte de gente que vive por aí, não tem comunidade. Mas dá para viver uma experiência do Espírito Santo sem comunidade? É diferente. Aí é diferente. Aí não dá. Porque essa vivência, ela implica no outro. E implicando no outro é uma experiência que é pessoal, individual, mas essa experiência do Espírito Santo também, ela conduz aquilo que os primeiros experimentaram. Eles estavam numa comunidade, né? Jesus escolheu uma comunidade. O Espírito Santo é esse amor que une, que enlaça, que, podemos dizer assim, que envolve na Trindade o Pai e o Filho. E esse Espírito Santo é Deus, é uma pessoa que envolve essas duas pessoas. Então, na nossa vida, se for uma experiência do Espírito Santo, como que você não vai estar envolvido com alguém, né? Então, a comunidade, como resposta, como efeito, como consequência do batismo no Espírito Santo, ela apresenta nesse contexto. Eu faço uma experiência, eu tenho que encontrar alguém. Né? Isso talvez a gente veja num nível... Né, o Marcão está aí dentro da parte da sociologia, da realidade da sociedade nossa. As pessoas procuram gente para um pertencimento, né? Então a pessoa torce pro Corinthians, você vai procurar corintiano para andar, vai conversar sobre o jogo. A pessoa torce pro Santos, tá chegando o Neymar aí no Brasil, voltando. Então o assunto é isso daí. A pessoa torce pro São Paulo, ganhou a copinha e vamos lá. Então vai procurando um pertencimento. A pessoa gosta de rodeio, vai andar com quem gosta de rodeio. A pessoa gosta de andar de cavalo. A pessoa está no meio cultural, social, ela vai encontrar pessoas que comungam, né? Que fazem a mesma experiência que ela, ou gostam, um pertencimento, né? Você vai criando um laço com alguém que tem alguma afinidade, alguma coisa em comum. Assim acontece também com aqueles que experimentam o Espírito Santo, né? Vai criando um querer estar junto, né? Com alguém, para poder partilhar da experiência. Claro que o Espírito Santo nos empurra também para isso, mas também para poder sobreviver nessa experiência, né? Então é como se a gente pudesse dizer assim, né? O Geraldo estava rindo da expressão difícil, vou usar outra. Então é como se fosse uma condição sine qua non. Ai, que coisa linda! Uma condição sine qua non, ser batizado no Espírito e procurar a vivência de comunidade. Como você mesmo falou, não existe só essa nossa experiência, né? De comunidade, Javenice. Mas, de fato, quem faz, então, uma experiência do Espírito Santo é impelido a experimentar isso com os outros. É interessante que o batismo no Espírito Santo, a comunidade é condição para o batismo. Jesus reúne os apóstolos, fala para eles não se afastarem de Jerusalém, estão em comunidade e Pentecostes acontece. A comunidade é condição para a experiência do batismo no Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, é resultado dessa experiência. As duas coisas. As duas coisas, né? Que bonito. Você precisa estar juntos para ter a experiência do batismo no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ela é consequência. Nossa. A comunidade é consequência dessa experiência. Por essa você não esperava, hein? Você viu, Geraldo? Teologia do Geraldo, filho. Feita onde? Sabe onde? Lá no Ano Pão. Se a gente chegar numa comunidade, como o caso de alguns, vieram para um encontro, foram batizados no Espírito Santo e abraçaram a comunidade. Mas vieram no encontro na comunidade. Na né? comunidade. Então você pode também ter uma experiência, ser empurrado para ela ou ela também promover. Então é como que é um ciclo, né? Se a comunidade parar de promover o batismo no Espírito Santo, no caso uma comunidade de renovação, que nós estamos tratando, ela perde o seu sentido de experiência do Espírito Santo. Né? E se a pessoa que tem uma experiência do Espírito Santo, ela não continuar uma vida de comunidade, essa experiência também ela acaba, né? Hipoteticamente, seguindo a mesma sequência dessa pergunta, imaginemos que o indivíduo teve uma experiência de Deus sozinho. Que pode acontecer, né? Mas mesmo essa experiência que ele tem de Deus, na solidão lá da sua condição, isso levará ele a procurar uma experiência comunitária. Então Com é certeza, isso. Né? Com certeza. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço gente que teve uma experiência poderosa de Deus, por exemplo, assistindo uma canção nova da vida, de madrugada, à noite, foi profundamente tocado por uma palavra de Deus, uma pregação, e aquilo impulsionou ele a procurar o que ele viu ali, e o que ele tinha próximo dele. A experiência da comunidade
cristã católica chamada O javenice. Tatá costuma dizer que a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência social, né? Nos Exato. remete ao social, ao outro, à vida fraterna, à vida É. de comunidade. É social e é interessante, né, Geraldo? É social em todos os sentidos. Social porque nós experimentamos a realidade do outro, social do outro, e ao mesmo tempo é uma experiência social porque é uma experiência de transformação social. Sim. O indivíduo modifica a sua vida, condiciona a sua vida, acomoda a sua vida ou conforma a sua vida a uma nova maneira de viver em sociedade, que é a comunidade cristã, E o contrário Sem também sair do acontece. mundo, né? sem sair do mundo. Sem isolar, sem se isolar-se, estando no E o mundo. contrário também acontece. A pessoa tiver uma experiência, seja dentro ou fora, né? Como um testemunho de um irmão nosso que estava lá no momento de usar droga e não tinha onde colocar a cocaína, colocou em cima do RG e ajeitou. Quando ele foi cheirar a cocaína, ele olhou no RG, a foto dele não era ele mais, era o rosto de Jesus, né? Então ele falava assim, eu tive uma experiência do batismo no Espírito Santo e procurei a comunidade. Então tava sozinho, ele, o RG e o pó esticado ali, né? Então se não tinha um encontro, não, Deus tem os seus meios, seus modos. Mas se alguém tem uma experiência também do batismo no Espírito Santo e ele não dá a continuidade numa vida de comunidade, essa experiência pode acabar. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas será que teve a experiência porque não tem uma vida comunitária? Será que teve a experiência? É aquela pergunta, será que quando o bujão de gás na nossa casa, o botijão acaba, tinha gás lá dentro? Né? Teve, usou, gastou, acabou. Eu preciso renovar esse botijão, eu preciso renovar essa experiência também. Então, tive uma experiência batismo no Espírito Santo inicial. Não cultivei numa vida de comunidade, ela pode acabar. Estou numa vida de comunidade, mas não cultivo essa experiência, que não é só inicial, sempre é nova, e ela sempre vem nova na nossa vida, também ela pode acabar. Então há esse contrário também. A experiência leva para a comunidade, meio que empurra, né? Circula, você olha a saída para continuar essa experiência. Comunidade. Se eu não tiver uma experiência de comunidade, com todas as questões de comunidade que envolve, né, de fraternidade, convívio, de missão, de santidade, de crescimento, de imperfeição, de luta, de encontrar o outro, de enfrentar os atritos, tudo isso que faz parte. Se eu não tiver esse segundo passo, a experiência pode ser só uma foto, né? É verdade. Eu Olha, volto uma lá, lembrança. lá no começo, né? Você nasce numa experiência, um novo nascimento, a experiência do batismo do Espírito Santo, mas você tem que crescer. Você nasceu, mas você tem que crescer. Como uma criança que nasce, Tem que precisa viver, crescer, precisa da mãe, precisa da família. Nós também, se quisermos crescermos na vida, no espírito, nós precisamos de uma comunidade. Ou então aí fica aquilo que o Henrique falou, né? Por que alguns fizeram a experiência e não progrediram? Porque faltou a vida de comunidade. comunidade. Nasceu, mas não cresceu. Não A gente cultivou já essa pregou, experiência. isso é uma coisa assim que a gente não deixa de falar na comunidade javenice, que o cristão, ele é de fato cristão por duas vias, ele é cristão, e são duas vias que estão correlacionadas de acordo com o que a gente está conversando aqui, pelo Espírito e pela comunidade. Pelo Espírito, como a gente está falando, ele recebe o poder para testemunhar e para viver a vida cristã de maneira fraterna. Você testemunha com outros testemunhos, né? É isso que Tertuliano enxergou a ponto de falar, vejam como eles se amam. E pelo Espírito Santo, o cristão é levado a testemunhar em comunidade. Então, o derramamento do Espírito tem por finalidade não só reconciliar Deus com o homem, mas também reconciliar os homens entre si. Sim. Né? Isso é matéria de muitas pregações que a gente tem. Então, por que eu estou puxando esse ponto? Então, diante dessa questão da experiência, né, dessas duas vias, a comunidade e a experiência do Espírito, a gente pode falar que a comunidade cristã ela tem um papel profético no mundo de hoje para trazer Cristo através dessa realidade de fraternidade que é possível viver quando as pessoas fazem a experiência de Jesus através do batismo no Espírito Santo. A gente pode falar que a comunidade é esse sinal? Com certeza. Sabe um versículo que me chama muita atenção? No capítulo 3 lá de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estão indo para a porta formosa do templo, o paralítico está pedindo esmola, né? Aquele homem que é colocado ali à porta formosa. E o versículo me chama a atenção que aquele homem
e pedindo esmola, Pedro disse para aquele homem: olha para nós. Olha para nós. Pedro não falou, olha para mim, olha para nós. E diz o texto, e aquele homem esperava receber alguma coisa. Eu penso que nós, comunidade cristã, batizados do Espírito Santo, nós temos que dizer para o mundo, olha para nós. E nós temos que criar esperança do coração das pessoas. A comunidade deve gerar esperança. Aquele homem esperava receber alguma coisa. O mundo espera receber alguma coisa. O mundo está carente de Deus. E quem que deve dar saciar esse desejo, essa carência? É a comunidade cristã. Então, nós, cheios do Espírito Santo, como Pedro e João, nós temos que dizer para o mundo, olha para nós. Olha para nós, igreja, olha para nós, comunidade. Que a ponto deles olharem e dizer, olha, eles se amam. São capazes de dar a vida uns pelos outros. Eu penso que, sem dúvida, a experiência do batismo do Espírito Santo e essa experiência comunitária deve ser um testemunho para o mundo. Nós devemos chamar a atenção. É um chamariz para o mundo. Com certeza. Nós temos que chamar a atenção. Olha para nós. Naquele livro Fé Cristã Renovada, o Elibert Miller fala assim que a experiência do Espírito, ela entra num ver e ouvir, né? Esse ver e ouvir no sentido vertical, eu vejo, né? Conheço, experimento, tenho contato com Deus, eu ouço aquilo que Deus tem na minha vida, faço uma experiência de contato com esse Deus, de conhecimento, sabedoria, no nível vertical, mas também no nível horizontal, essa experiência também ela precisa acontecer. Então, as pessoas também, dentro da nossa vivência de comunidade, aqueles que estão junto de nós, os que não estão, precisam também ver e ouvir a comunidade. Né? Então, é uma experiência que é íntima, pessoal minha, a vida da comunidade. Até é difícil falar, porque a gente vive nisso, né? Mas também, profeticamente, para o mundo também precisa ver e ouvir a comunidade. Né? Então, a experiência, o que você falou de vejo como eles se amam, alguém viu o que eles estavam vivendo. Né? Então, essa resposta para o mundo como um lugar, como uma consequência, um efeito dessa experiência do batismo do Espírito Santo, um lugar da vida no Espírito, mas também tem essa dimensão externa, nós podemos dizer. A gente não faz a experiência, entra numa comunidade, tranca aqui dentro do estúdio e vamos ficar aqui. Né? A gente não sai de uma experiência para uma alienação, é uma experiência do mundo, é lá no nosso trabalho, é lá na nossa realidade, essa dimensão da fraternidade, né? Pessoas de 100 quilômetros ou mais de distância criam um laço, um vínculo que às vezes não tem com quem mora no próximo sítio, que nem eu moro na zona rural. Né? Então a gente vê assim, a experiência da comunidade como uma voz profética nesse tempo da experiência de Deus, da vida cristã, do próprio cristianismo, numa experiência de Deus, onde a gente se ajunta numa experiência comum, né? Então, assim, como eu falei, às vezes é difícil a gente falar porque a gente está dentro disso, né? Colocar para fora. Mas é uma experiência da fraternidade, mas que ela precisa também estar, não pode estar fechada, né? Não é uma panela, né? É uma experiência aberta. Então, isso implica em missão, evangelização, né? A gente pegar o Atos 2, destrinchar, a gente vai ver isso. Eles estão juntos, eram perseverantes, mas anuncia. O povo olha e fala, o que está acontecendo com esse povo? Estão espantados, mas percebe. Então, também tem esse toque de visibilidade, que a gente faz uma experiência, está junto na comunidade, e quem está fora da comunidade, também quem está dentro, consegue perceber, precisa perceber também. Essa experiência ela não fica contida, trancada dentro de nós e ninguém viu. No oculto ali, ninguém sabe. Não, ela é visível também para os de fora. Nesse ponto é profético, porque nesse tempo que a gente vive, dificuldade do cristianismo, dificuldade de viver a fé, tem um lugar, que não é um lugar, um espaço territorial, geográfico, né? Mas é um meio onde a gente se encontra e vive essa experiência de Deus, e isso acaba se tornando um instrumento profético para o mundo, porque, puxa vida, eu posso viver isso também. Eu consigo viver a minha fé. Nossa, tá difícil viver a fé nesses dias, mas juntos a gente consegue viver. Então dá para ver e dá para ouvir também, né? É visível e também soa para fora, né? Ressoa. Nós estamos fazendo isso aqui
podcast, né? Exatamente. Não é só para quem tá dentro aqui do estúdio, mas Não, é aberto. para fora, é aberto nessa dimensão, assim, ó, nós estamos vivendo essa graça e essa graça é para quem quer viver. Dentro da identidade da Javenice, desse modo, mas na identidade de outras tantas comunidades, cada uma no seu carisma, na sua identidade, Sim. mas é uma resposta para esse tempo, né? No Pentecoste nós vemos vemos lá no Ato dos Apóstolos que a experiência chamou a atenção de uma multidão, Exatamente. né? aham. Muitas pessoas foram lá de várias crenças, de vários povos, línguas, raças, aproximaram. E no versículo 2, no capítulo 2, 39, vão perguntar o que nós temos que fazer para fazer. Como é que eu Porque faço eles pra são estar junto com vocês? impactados por O que eu aquilo. tenho que fazer, É. né? Eu Ele chamou tanta penso muito atenção isso. que gerou esse desejo. Eu acho que a comunidade, a igreja, a comunidade cristã, nós e a Venice, nós temos que causar isso. As pessoas têm que falar, eu quero ser como vocês, o que eu tenho que fazer? E não é o que eu tenho que fazer para ter essa experiência sua, mas o que eu tenho que fazer para estar junto com vocês nessa experiência. Então, Sim. às vezes o toque que tem ali, o que nós temos que fazer para também ficar assim embriagado do Espírito Santo? Isso é um primeiro momento, mas Ok. a fala é o que nós devemos fazer para isso que vocês estão vivendo, que não é só a experiência solta, Isso, mas é um uma segundo experiência Aham. na comunidade, é uma vida no espírito, essa vivência da experiência, a continuidade, que o Geraldo falava da criança alimentada, que cresce, desenvolve, tem o cuidado. O que a gente faz para estar junto nesse meio, né? Tanto que a consequência depois não é naquele dia mais 3.000 pessoas foram batizadas e voltaram para sua casa, mas naquele dia se juntaram Foram a acrescentados eles, à comunidade. acrescentaram É. a comunidade. Então, essa experiência que levou a estar junto. Exatamente. Várias pessoas de diversas línguas, povos, pardos, medos, elamitas, e vai citar tanto lá, que estavam ali soltos, agora eles estão agregados, costurados, unidos, né? Com essa experiência, mas com a dimensão também fraterna da experiência. Exatamente. Que vai produzindo neles o desejo de fazer a mesma experiência e ser como eles. No caso, nós, enquanto comunidade javenice, à medida em que se experiencia essa relação de missão, essa relação de fraternidade, vai gerando no indivíduo a identificação com a vocação Sim. a ser javenice. Porque ninguém é obrigado a ser da javenice. Mas uma vez que nós temos a experiência comum, ela vai nos aproximando e fazendo com que a gente queira a mesma vida uns dos outros, a ponto de quem está a 100, 150 quilômetros de distância ter muitos vínculos, ter muitos laços que a gente não consegue explicar. Isso é fruto realmente de uma experiência Sem de Deus. contar adolescente, Exato. velhos que convivem junto, que tem uma relação próxima, né? Sem Temos dúvida essas- nenhuma. Tô mais novinho essa hoje aqui. realidade. Esse final de semana a gente teve a experiência aqui do Moisés Jovem, né? E eu era o mais velho da turma, eles chamaram de tiozão, né? O tio. E o Leandro ajudou, né, Leandro? Eles chamaram de tio lá. Valeu. Mas eu fiquei impressionado. Porque gente ali que tem idade para ser filho meu, mas me tratando como parte deles. É. Entendeu? A experiência da comunidade é isso. A experiência de uma comunidade cristã é todos se sentem parte uns dos outros, mesmo com as diferenças que todos têm. Sim. Né? Mesmo na casa da gente, com os irmãos da gente, a gente tem diferença. A gente não pensa igual mãe, não pensa igual pai, não pensa igual os irmãos. Mas na comunidade, as diferenças que a gente tem, não é que elas são colocadas de lado, elas não são o mais importante. O mais importante é o que nos une, né? O mais importante é o que nos agrega. Esse pertencimento na sociedade, a gente vê assim, médicos têm relacionamento com quem é médico. Vai na academia que os médicos frequentam. A pessoa está no meio agrícola, ela tem amizade, Sim. laço com quem está naquele meio rural agrícola. A pessoa joga futebol, vai criando seus laços e esse vínculo com aqueles que meio que têm a mesma experiência de uma realidade, de um setor da sociedade, profissão. de uma profissão, de um gosto, né? Uhum. Dentro da comunidade cristã, a gente tem diversas profissões, diversos gostos diferentes, diversas realidades. Tem gente de uma cidade com 370 mil habitantes lá em Franca, e tem nós num bairro que tem 200 casas, né? E a gente tem o quê? Laço, vínculo. Então, assim, tá além
dessa realidade puramente social de alguma coisa em comum, né? De um gosto comum, podemos dizer assim, ou uma realidade comum. Tá além, porque essa experiência põe a gente numa fraternidade, num laço, num vínculo com quem é completamente diferente. Perfeito. Então tem gente de 70 e poucos anos, tem o Tchão aí da Mila, vai fazer 50 anos esse ano de experiência de oração, e tem quem tá chegando agora adolescente na comunidade. Exatamente. Convivendo no mesmo lugar. Esse lugar, não como dizia fisicamente, né? Mas esse lugar da experiência. Né? Então a gente fala assim, tem alguma outra coisa na sociedade que a gente enxerga e percebe isso? Não tem. Não estou falando da comunidade de Avenis, Sim, estou falando das comunidades de da inovação, experiência de comunidade. dessa experiência do batismo do Espírito Santo que leva para uma vida englobando a comunidade. Tem algum lugar onde a gente vê, conhece isso, percebe isso? No mundo de hoje Não não. tem, né? Porque nós não estamos aqui pelos nossos interesses, né? Então, eu achei a palavra agora, Marcão. O interesse comum que junta as pessoas na vida em sociedade. Aqui nós temos o interesse, claro, do evangelho, mas os gostos, as opiniões, as dificuldades, as limitações, cada um tem a sua e a gente consegue conviver. Como diz um irmão de comunidade, né? Você quer ver um milagre? Sem perder a personalidade. Sem perder a personalidade. Você não se Não torna é todo mundo igual que gosta de é. uma coisa. Não. É um ali que escuta tal música, o outro gosta de modo de viola, o outro gosta do macarrão, o outro gosta, então... Mas junto, então... Parecia uma coisa ali na assim. tela, bonita. Eu tô bonito na tela. Ah, Beijo eu tô- é ali. Que Vocês câmera estão que eu bonitos olho? lá, olha lá. Olha lá, velho. Câmera que eu olho? Olha aqui. Qual Então, câmera? pegando o gancho disso, Deus é muito providente. Eu tava lendo as coisas, né, para preparar as perguntas, e aí eu me deparei com uma afirmação do Karl Rahner. Falava que nenhuma experiência de Deus é possível se não for mediada por uma experiência no mundo. E o que determina a experiência de Deus é primariamente o relacionamento do homem com outras pessoas. Será que é por isso? A gente acabou de conversar, mas vale a pena, né, continuar. Será que é por isso que a gente vê crescer tanto a procura pela experiência comunitária de fé? A experiência de fé comunitária? Como você falou, né? O mundo passa... É fato, né? Nós vemos aí uma crise muito intensa nas vocações. As comunidades religiosas tradicionais, aquelas históricas, conseguem conservar seu carisma, mas muitas vão se perdendo pelo caminho. Mas o que a gente observa hoje é assim, de fato é uma primavera que a igreja está vivendo, fruto do Concílio Vaticano II, dessa procura pela experiência de comunidade. Vocações religiosas, vocações sacerdotais, a vocação leiga na experiência comunitária. Vocês têm observado isso também? Vocês conseguem identificar essa procura, essa sanha, esse desejo do ser humano, não por uma vida social, né, de buscar o outro que pensa como eu, mas essa experiência de fé comunitária? Sem dúvida. Não só, eu penso, Marcão, que essa necessidade de comunidade, infelizmente, às vezes a igreja, nós não oferecemos, as pessoas não têm a possibilidade de encontrar, se ajuntam de outra forma, porque existe uma necessidade de comunidade. Como ele está falando aqui dos profissionais, que no fundo, é uma necessidade de relacionamento. Estar junto. Porque existe hoje uma cultura de isolamento, você viver sozinho no seu quarto, na sua casa, não precisa de contato com ninguém. Mas o ser humano não foi feito para isso. Então, sim, existe hoje um desejo de viver do seu grupo, do pessoal que anda de bicicleta, da turma que... A necessidade de ter uma comunidade. E acho que por falta da igreja se apresentar essa forma de ser comunidade, as pessoas têm procurado, inclusive em outras religiões Também. não cristãs. Existe um crescimento religioso, essa necessidade de comunidade em outras religiões. Então, e as pessoas hoje, e na comunidade cristã, graças a Deus, nós temos experimentado isso dentro da Javenícia, a comunidade crescendo, jovem, crianças, adultos, pessoas que têm sede dessa vida de comunidade, porque essa experiência de Deus nos leva à vida de comunidade, a aproximarmos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros, né?
Nós não podemos viver isolados, sozinhos. Thomas Merton falava que nenhum homem é uma ilha, né? Nós necessitamos do outro. Se a gente enxerga na sociedade essa necessidade de ajuntar com quem tem algo em comum, então como que a experiência de Deus, que é muito mais profunda do que uma experiência só social, não vai juntar a gente, né? Então você vai viver isolado, aí hoje as pessoas vivem isoladas, trancadas no seu quarto, com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, com o coração cheio de tristeza, sem esperança. Então assim, viva sozinho sua vida, mas não é uma vida feliz. Não. Né? Aqueles que se isolam, porque a gente não foi feito para viver sozinho. Né? Isso como experiência humana, social, na parte da nossa vida humana. Na experiência de Deus também, você não vê nenhum santo que foi santo sozinho. Ah, Santo Antão. O Antão ficou lá, mas quantos que estavam com ele? Ele sozinho na cisterna, ele sozinho lá no cemitério dos pagãos, mas quantos que estavam sozinhos com ele, né? Então, a experiência de que lá naquele lugar só estava ele. Como eu posso estar lá em casa no dia de hoje, só eu lá sem ninguém. Mas essa experiência está em comum. Por isso que eu dizia que não é o lugar que eu tô, mas essa consciência de um lugar enquanto pessoa. Porque a gente for ver a comunidade, muitas vezes a gente olha a comunidade como igreja, né? A comunidade, a igreja é a comunidade, não é a construção. Então, a paróquia é uma comunidade. Não é. Né? O bairro fulano de tal é a comunidade. Às vezes pode ser, às vezes não. Porque a comunidade é feita de gente, né? Então a comunidade, quem que é a comunidade de Avenice? É a casa de oração? É as casas de formação? É a estrutura, é o aparelho de som, é a van lá de Itajubá? Não. A comunidade são as pessoas que têm essa experiência de comunidade, vivem juntas, com seus devidos lugares, espaço territorial e tudo mais. Então a comunidade, ela faz esse ajuntamento e nesse tempo a gente vê crescer isso. Então você olha seminários, cada vez menos jovens ingressando. Experiências religiosas que são de um tom de comunidade, aumentando os seus jovens que estão procurando lá. Então, não é só a questão da vocação, mas nesse tempo a gente está vendo uma vocação para esse mundo, para essa realidade de comunidade. No começo, pequenas comunidades. Os monges, então, um tempo da história. A igreja viu ali apostólicos, os apóstolos, depois veio o tempo dos monges, depois veio o tempo dos frades, as congregações, depois veio um tempo em que a igreja estrutura a sua hierarquia. Então tem os bispos, tem toda a formação da parte de estrutura da igreja. Nesse tempo nós estamos no tempo dos leigos, mas os leigos precisam viver em comunidade. Então a gente olha e fala, está crescendo? Tá a busca da comunidade. Os meios que não se abrem a essa vivência comunitária estão se esvaziando, porque carece dessa relação interpessoal, não sei se é interpessoal, agora falei a palavra. Porque nós viemos da onde, né? Trindade, comunidade. Experiência de relação. Então é um tempo forte. Para esse tempo que a gente vive, nessa cultura, nesse momento, nessa modernidade ou pós-modernidade, ou sei lá que palavra, que geração que nós estamos entrando agora, é uma resposta para esse tempo? Sim. Se a gente não viver uma vida de comunidade agora, a gente não consegue sobreviver na fé. Né? Porque está muito difícil, né? Então, e as outras coisas dentro da igreja parece que estão entendendo também, assim, olha, primeiro está no nome, né? A paróquia é uma comunidade, vamos lá na comunidade do Pinhalzinho, na comunidade das Flores, na comunidade lá no tal, vai lá, tem uma missa uma vez por mês e fecha a capelinha e não abre mais naquele mês. Então, assim, não é uma experiência de comunidade, só no nome, né? Mas tá mudando já o jeito de falar. Essa a nomenclatura já é um começo. Isso já é uma preocupação. Precisa responder a esse nome para poder sobreviver lá. Então a gente vê assim como nesse tempo uma resposta para esse tempo, né? Falando da dimensão profética, mas também de vocação, né? A vocação à comunidade. Quantas comunidades de renovação carismática a gente tem no Brasil? Não tem cálculo, nem para contar. Né? Mas isso a gente já começa a perceber a mudança. A igreja no Brasil, ela tem uma grande preocupação com essa experiência comunitária. Se ela consegue ou não atingir, isso é um outro departamento. Mas que a própria CNBB, através do documento número 100, né? Isso. Falando que a paróquia é comunidade de comunidades, ou seja, para incentivar, para fomentar. A CNBB vem falando isso já há mais de 30 anos. Mas agora parece de uma maneira um pouco mais intensa. Tem se pedido que se esforce, inclusive,
igrejas particulares, seja nas dioceses, para que as comunidades ampliem, né, as paróquias, ampliem o espaço de vida comunitária para o seu povo, para o povo de Deus. Então, de certa maneira, é algo que a experiência da comunidade de renovação, no caso a nossa, já vem proporcionando, né? E outras, de outros lugares, de outras dioceses. Então, de fato, essa é uma experiência que necessária. Para esse tempo. Para esse sobretudo tempo. nesse tempo. Exatamente. Já foi em outros momentos, já. Mas nesse tempo a gente vê esse crescimento, essa grandiosidade da comunidade nesse meio de fé do cristianismo, e a gente percebe isso, como o Geraldo falou, nos outros meios também, nas igrejas irmãs, em outras realidades que não são católicas, estão entendendo isso. Então você fala, nossa, está aumentando os franciscanos, mas os franciscanos tradicionais lá do começo, ou essa nova realidade dos franciscanos que estão vivendo uma dimensão dessa experiência do Espírito Santo? Está aumentando os carmelitas lá do Carmelo do começo, ou os carmelitas missionários do Espírito Santo que estão chegando agora aí com tudo, né? Uhum. Então, é só a novidade? Será que é só porque é novidade? Ou será porque é uma necessidade de responder também a esse anseio humano de uma experiência de Deus em comunidade? Eu penso que o grande desafio nosso, quando a gente fala de comunidade, a igreja falando de comunidade, muito se fala em comunidade, mas nós não podemos esquecer do relacionamento, da convivência. Exatamente. Essa é a necessidade A relação real, de fraternidade. Né? A relação tem uma fraterna. comunidade, o Henrique falava aqui da paróquia, da igreja, da casa de formação. Vinculado ao serviço. Né? Mas nós temos que entender a questão do relacionamento, nós temos que ater a isso. Aí, por isso nós damos importância do convívio, do estar juntos. É uma característica da nossa Nós comunidade. precisamos disso, né? Não é o encontro. Porque o é isso evento, que as né? pessoas desejam, a convivência. Porque hoje o relacionamento virtual tá cansando, né? As pessoas precisam de relacionamento pessoal, de contato físico, de estar junto, para rezar, sim, para ouvir a palavra, sim, para celebrar, sim, mas também para conviver, para estarmos juntos, conversando, cantando umas músicas boas, né? Estarmos juntos. Então nós Vai um temos na casa do outro, né? A gente tem o ter costume essa nas realidade, comunidades locais de falar, ô compadre, benção, Deus abençoe. É uma né? mistura, Esse né? aqui, né, é igual a comunidade de Bom Repouso, que é engraçado. Vocês podem falar nome de comunidade aqui, mas é engraçado. Que ele fala assim, eu tava conversando com o compadre. Aí o compadre chegou e falou pro compadre assim, ô compadre, né? Eu falei assim, vocês entendem? Entende. Né? Eu não entendi nada, porque Quando todo não mundo fala é assim, padrinho, benção, parente. comadre. Benção, comadre. Então, gera também esse laço, né, de resposta. Nem a gente falou, comunidade, porque não falei, pra gente tá muito claro isso, estamos vivendo isso. Mas não é só a comunidade paroquial. Você vai lá, Sim. participa da missa, acabou a missa, tranca a igreja, seu cristão tranca, apaga a luz, cada um pra sua vida. Não, a comunidade, ela proporciona esse laço que, assim, ter o encontro, a gente chega antes, a gente fica depois que acaba, a gente marca um dia de estar junto com quem não estava aquele dia no encontro, a gente estreita, vai na casa de um, na casa de outro, recebe gente da nossa casa. Não só nos dias que tem alguma atividade, encontro, serviço a ser realizado, mas também nessa dimensão extra, né, oficial ali, né, fora do calendário. Então, esse laço que também é uma experiência de comunidade. É o gostar de estar junto. Gostar de estar junto. Eu não vou porque eu tenho que ir. Não vou porque eu tenho que uma pregar, obrigação, eu vou porque eu Porque gosto. tem um encontro. Eu vou por causa de quem vai estar lá, eu quero estar junto com quem está lá. Resumo da obra. A relação de fraternidade, a relação comunitária, ela é indispensável para a vida cristã nesse tempo que a gente está vendo. Não tem como viver a vida cristã sem a experiência de comunidade, sem a experiência do relacionamento, sem a experiência do estar junto, sem a experiência do convívio, sem a experiência de uma relação humana. Porque esse é desejo de Deus. Já dizia pra gente o Dietrich von Bonhoeffer, que dizia: a fraternidade cristã não é um ideal humano, mas uma realidade dada e querida por Deus. Então não há possibilidade de uma vida mais completa, uma vida mais plena no sentido, né, cristão do que a vida em comunidade. A vida em comunidade leva a gente a conhecer a realidade do outro, a entender o outro, a aceitar o outro, a necessidade, né? E isso gera também os desafios. Tem muito desafio, né? Madre Teresa, Santa
Teresa de Calcutá, ela dizia que é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem do nosso lado. Por que às vezes é tão difícil esse amor, essa doação na vida comunitária? Por que é tão difícil isso às vezes, gente? Por que isso é um desafio, um calinho no sapato? Por que será? Vamos compartilhar isso aí. Porque eu sou difícil. Eu ia falar alguma coisa. Porque nós somos difíceis, né? Nós temos dificuldade, nós somos egoístas, né? Nós pensamos na gente, a gente tudo que faz pensando na gente, nós temos essa dificuldade. Nós temos que vencer isso, né? A cada dia. Porque podemos dizer, esse cara sou eu. Esse cara é difícil. Quem é que adora encher o saco? Esse cara sou eu. Quem é que adora dar o contra nas coisas? Esse cara sou eu. É isso mesmo. Quer acrescentar? O desafio é o nós, né? Nós somos o grande desafio dessa. Porque a gente traz história, a gente traz costume, a gente traz valores, a gente traz critérios, a gente traz a nossa vida humana com toda a composição dela para dentro dessa experiência de Deus e comunitária. Não é só uma experiência religiosa, né? Uma experiência de Deus. E nós não somos convertidos. Nós estamos em processo de conversão. E nesse processo a gente se esbarra, né? Se esbarra, porque eu penso de um jeito, a minha vontade, como diz o seu cunhado lá em Bichur, na minha soberba, no meu orgulho, no meu defeito, no meu pecado, eu quero fazer a minha vontade e falar que a minha vontade é a vontade de Deus na comunidade. E não acontece assim, né? Eu tenho que ceder, tenho que entender o outro, tenho que saber perder. Porque o relacionamento de comunidade, a base é o amor. E amar é difícil. Amar dói, né? Renúncia. Você ter que amar o diferente de você. A paciência. Ter paciência com o outro que tem dificuldade. Então, aqui o amar é difícil. É uma luta. É uma escola, né? O amar é uma escola. E não tem como viver um relacionamento de comunidade sem amor, né? Fundamentado em quê? Nosso relacionamento. Não é no serviço. É no amor. E o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É fácil isso? Vamos falar a verdade. É fácil? Não, de jeito nenhum. Você tem que ter paciência, esperar o tempo do outro. Alguns são apressadinhos, outros nem tanto. Eu né? sou mais devagar. O outro é mais Por isso que a devagar. comunidade é um desafio e ao mesmo tempo é um milagre. É só Deus para juntar. Por isso que eu falava assim, milagre do amor, né? Eu falava, não, a gente fala isso, né? Não é só pelo interesse comum de afinidade em algum assunto, em algum critério, em alguma coisa que a gente pertence a esse corpo de Cristo. Mas é o próprio Deus que, gerando essa experiência, nos leva à comunidade, que a gente não consegue sobreviver junto. Qual que é o laço que a gente tem, humanamente falando? Pouquíssimas coisas, né? que nos faz ter uma unidade. Agora, a experiência de Deus, ela consegue juntar os diferentes. Aí é a questão da diversidade, né? Não é uma uniformidade. Todo mundo pensar igual, nem vai. E a comunidade também tem a sua questão de gente que chega, gente que sai, gente que entra, gente que falece, vai para junto de Deus, gente que nasce, gente que começa. Tá? Não tá as mesmas pessoas desde sempre, como às vezes duas irmãzinhas numa ordem religiosa lá num convento que estão lá a vida toda naquele Carmelo. Aqui não. É dinâmico, né? É dinâmico, né? E essa dinâmica, nós estamos dentro do mundo. Então tem as respostas que a gente tem que dar. E tudo isso leva em conta que o outro é diferente de mim. A comunidade, para mim, é uma escola de aprender a amar. Porque o grande desafio na comunidade é você abrir mão do seu direito. Abrir mão das suas opiniões, porque você dentro da comunidade, você não pode achar que você tem a palavra, a única palavra, que só você está certo. Você tem que abrir mão do seu direito. Então, a comunidade, para mim, é uma escola para aprender a amar.
Por isso que eu acho que a comunidade ela é necessária, né? Para você aprender a amar. Uma das coisas é aprender a amar. E quando você parte do princípio, né? Eu gosto sempre de falar isso, comunidade não como uma obrigação, mas como uma necessidade. Quando você parte do princípio que é uma necessidade, aí você faz por obrigação. Concorda? Sim. Se você vê que é uma necessidade, você tem necessidade de trabalhar para sustentar sua família. Você faz isso com alegria todo dia? Nem sempre. Isso. Aí você faz por obrigação, porque você tem uma obrigação a cumprir. Uhum. Então, se você parte do princípio que a comunidade é uma necessidade, aí você faz muitas vezes sim, sem vontade. Ah, mas eu vou hoje para a comunidade sem vontade. Você vai porque você parte do princípio que é necessário. Se você não for, você não cresce, você não vai aprender a amar, você não vai conseguir crescer na sua vida de fé, sua vida no espírito. Então, o grande desafio que a comunidade nos ensina é amar. Você aprende a amar. Aprende a amar, abrir mão do seu direito, abrir mão da sua personalidade, muitas vezes, das suas atitudes em favor do outro. É rebaixar, né? Você coordena a comunidade Teotocos já faz uns 20 anos. Quase isso. Quase isso, né? Quase isso. E como coordenador é mais difícil ainda Sim, você entrar nessa escola, não é? com certeza. Porque a necessidade de ter que dar espaço para o outro, mesmo que ele não esteja no mesmo ritmo, igual a procissão, né? A Tem procissão tem paciência. sempre as diferenças, né? E eu acho que deve ser é uma escola, de fato, como você falava, né? O Tatá usa a expressão que a comunidade é a máquina de moer carne. Porque tá convivendo, Carne. né? Carne. Moer carne. É carne, ainda bem, graças a Deus. A necessidade da convivência, a necessidade E a carne do precisa outro, né? ser moída. Precisa, né? Senão ela não desce. Ai, Às vezes as pessoas procuram e falam assim: Henrique, tô com dificuldade com o meu coordenador, o que eu faço para enfrentar essa dificuldade? Eu falo, gente, converso com alguém da minha comunidade, como que eles fazem para aguentar eu? Esse é o remédio, porque eu não tenho essa experiência nesse momento agora de enfrentar a dificuldade como coordenador. Eu que coordeno lá, então a dificuldade é dos outros ter que enfrentar essa realidade comigo, né? Então, eu falo assim, procura alguém da minha comunidade e ver o que eles estão fazendo, porque a gente tem essa resposta, essa dificuldade do relacionamento e aquilo que você falou, a gente está numa função nesse tempo, nesse momento, de articular a comunidade local, né? E é o desafio de relacionar com aqueles que estão de diversos modos, diversos momentos, diversas situações, né? Tem aquele que tem suas dificuldades e vai, tem aquele que não tem dificuldade e não vai. Tem aquele que quer, mas não consegue responder. Tem aquele que pode responder, mas não quer. E tem as dificuldades do processo de conversão de cada um. Então, é uma máquina de moer carne, mas ali tem carne no pescoço, tem carne costela. Tem carne né? de primeira, Tem tem aquela carne carne de que eu não sei segunda. o que é, que eu só vejo o nome lá na açougue lá, osso buco, tem mocotó. Tá moendo o boi inteiro, né? Que é o corpo de Cristo da comunidade. Então, se a comunidade é reflexo do corpo de Cristo, se a igreja é comunidade, a gente pode falar que a comunidade também é essa experiência, a dimensão da igreja, então é um corpo inteiro sendo moído, né? Então, o que eu sou dentro desse corpo? Qual que é a minha função? Então, a gente tem que ir se esbarrando, mas cheio do desejo de quebrar essa resistência, porque há também esse risco de eu querer estar junto com quem eu tenho mais facilidade de conviver, aproximar mais. É claro que a comunidade também, Marcão, Geraldo, tem a questão da afinidade. Às vezes a gente não tem a mesma intimidade com todo mundo. O que é E normal, isso né? não quer dizer que é panela. Então, eu tenho contato às vezes com o Geraldo, que tá lá em Itajubá, longe pra Moeda, onde nós estamos, né? E às vezes tem alguém lá da minha comunidade local, a gente não tem tanto esse laço. Isso quer dizer que Afinidade, né? uma dificuldade? Não, é a questão da afinidade, né? Quem que põe isso? Não é a gente que escolhe, né? É a própria comunidade vai estreitando os laços, colocando afinidade dentro de alguns momentos, com alguns mais, com outros. Às vezes a gente tá... Mas isso não quer dizer que o amor é diminuído, né? Exatamente. A Não é a dimensão do afinidade amor. Afinidade é uma coisa. e o amor como lei, como princípio de obrigação para a vida cristã é outra. É outra Não é? coisa. Numa comunidade, quantos consagrados nós somos, Henrique?
1.100 e alguma coisinha? Então, 1.100 e alguma coisa. Beirando 1.200. Não dá para ter a mesma relação com 1.200 igual. Mas o que une esses 1.200? Há um vínculo entre eles. A experiência de amor que fizeram do batismo no Espírito Santo. Que é o que nos aproxima. Com as diferenças que a gente tem. E temos muitas diferenças. É uma comunidade grande, uma comunidade múltipla, né? Porque pessoas de todos os tipos. Esse é talvez um grande desafio. Perseverar nessa relação de fraternidade. A gente às vezes vem num encontro grande aqui, a gente não vê outras pessoas de outra comunidade. Não quer dizer que elas não vieram no encontro. A gente não vê, né? No encontro, nossa, como é que tava lá? Você foi? Fui. Nossa, não viu você. Né? Então, é a realidade que aumenta. Numa comunidade pequena, às vezes a gente consegue ter mais estreiteza, mais laço, porque você tá pertinho, todo mundo junto, todo mundo dentro de um Fusca. Né? Então você conversa, todo mundo dentro do ônibus, numa excursão. Você não consegue conversar com todo mundo e todo mundo escutando. Então você vai criando, quem tá mais próximo, às vezes, daquele banco do ônibus, você vai conversando com quem tá ali, vários, mas estão dentro do mesmo ônibus. A comunidade tem essa realidade também. Nós estamos dentro da comunidade, é uma rede de comunidade, tem a dificuldade dos irmãos, mas a gente precisa estar junto, né? Conviver, e aquilo que o Geraldo falava, do amor, né? Se o amor é uma decisão, não é só o sentimento, então eu preciso me espelhar na comunidade de amor que é a Trindade, que se rebaixa, se doa, né? É esse amor de Jesus, que é o Espírito Santo derramado no nosso coração, que põe essa nova realidade de amor. Então, é difícil amar quem está perto e é mais fácil amar quem está longe, mas no caminho da comunidade a gente vai percebendo que vai a graça de Deus auxiliando a amar também quem está perto, do jeito que a gente ama quem está longe. Eu quando estava preparando as perguntas, né, para nós partilharmos aqui, eu vi um negócio na Bíblia de Jerusalém que eu falei, minha nossa, que coisa mais linda. Fazendo um comentário sobre quando Paulo está falando aos Coríntios ser templo de Deus, habitação do Espírito, a Bíblia de Jerusalém traz essa notinha aqui. Olha a importância da comunidade cristã. Comunidade cristã, corpo de Cristo, é o verdadeiro templo da nova aliança. O Espírito que nela habita realiza o que prefigurava o templo, lugar onde habitava a glória de Deus. A comunidade é o lugar da glória de Deus. Com essas dificuldades todas e com as bênçãos todas, né? As duas coisas. Já pegando o gancho sobre isso, eu queria perguntar para vocês dois. Comunidade Teotocos, Geraldo, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, para vocês, no dia a dia, qual que é a grande bênção que vocês vivenciam nessa experiência da vida de comunidade lá? E também qual que é o grande desafio? Bênção e desafio, caminhando lado a lado. Qual vocês consideram, cada um na sua particularidade? Comunidades tão diferentes, mas a mesma comunidade. A bênção é a convivência. Eu tenho a graça de trabalhar na casa de formação há 28 anos, né? E estar junto com pessoas da comunidade o dia todo, né? Fico mais com o pessoal da comunidade do que com a minha família. Então, a convivência, eu acho que o ambiente de alegria que você tem que criar, eu acho que eu vivo na comunidade Teotocos num ambiente realizado. Eu sou realizado dentro da comunidade Teotocos. Eu vejo isso como uma bênção, porque é uma realização da minha vocação, uma realização da minha pessoa. Eu me sinto realizado dentro da comunidade Teotocos. Eu não tenho ali como um lugar de obrigação, no sentido de um peso. Eu não vejo a comunidade como um peso para mim. A comunidade para mim é um lugar de alegria, de relacionamento, de ver as pessoas. Então a grande bênção é a convivência, é o estar junto, é o estar se alegrando junto. Nós temos um ambiente de muita alegria, graças a Deus. Geraldo, eu quero dar um testemunho aqui para você, não para você, mas para edificar a comunidade como um todo. Porque sempre aparece, numa comunidade grande como a nossa, pessoas que pensam diferente, sabe? E sempre aparece. Sempre aparece aqueles que graças a Deus, querem né? contribuir, graças a Deus, mas que ao invés de contribuir com uma coisa para edificar,
não conseguem enxergar a beleza das coisas. Se a comunidade fosse um peso para você, Geraldo especificamente, Geraldo Inácio Pereira, a tua família inteira não estaria na comunidade. Verdade. Todos os seus filhos estão na comunidade. A Vanusa, que não aparece em nada. Quando eu digo não aparece, está em tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Que hoje ela pode. Mas que teve, vamos falar assim, a criação dos filhos, né? 5, né? 5. Mas hoje você vê a Vanusa, e também nas outras épocas, na época que as crianças eram pequenas, ela, na medida que ela era possível, ela estava. Então ela não aparece porque ela está sempre nos bastidores servindo. E às vezes aparecem pessoas na comunidade que acham que a comunidade nossa não vai para frente, tem tanta dificuldade em família, tem tanta família que não participa. Então, em vez da gente mirar as famílias que não participam todas, tem 2 pessoas aqui que a família participa, todo mundo. E eu garanto que eles não amarram uma coleira ou a corrente no si para estar presente. Então, assim, é uma bênção poder ver o resultado. Aí alguém vai falar, mas por que outros não participam? É a realidade do outro. Escolha, Mas, liberdade. exatamente, como a tua família conseguiu desde o começo enxergar que aquilo é uma vocação para você, eles se sentem também realizados em fazer parte. A gente vê da Isabela até o Emanuel essa alegria de pertencer à Javenice, no caso, a Javenice em Itajubá, que é a Teotocos. Sim. Então, se essa é a grande bênção para sua vida, é a bênção também dos seus filhos, viu, Geraldo? Esse é um Glória a testemunho Deus. que a gente pode observar. Maravilha. E eu te conheço desde 1993, então eu posso dar esse testemunho público do meu amigo Geraldo Inácio. Maravilha. Isso a bênção, Henrique. A bênção, eu acredito que nessa experiência de comunidade, é essa bênção da fraternidade, né? A gente tem amizade em toda a diocese, dentro da comunidade. Mas os amigos mais próximos estão lá, na comunidade local, né? Senão seria uma alienação, né? Tem amizade em todo lugar, mas lá não tem, né? Mas a bênção, a grande graça é essa convivência fraterna. Então a gente fala assim, lá tem padrinho, afilhado, compadre e comadre junto, né? Então tem um casal lá que a gente fala assim, benção, Deus abençoe, compadre e comadre. Porque é padrinho de casamento, foi um padrinho de casamento, batizou uma criança, nós nem batizamos uma criança deles, então né, não sabe mais que grau que tem de ligação. Só se os filhos casar, né? E tá lá o Mateus, sem divulgar e fazer propaganda, tá lá com a menininha assim, eu vou casar com ela, né? Então, tá os dois lá. Nós não sabemos o que vai virar isso, né? Mas assim, não é só com um com o outro, mas uma grande bênção da comunidade de Areias é essa bênção da fraternidade, da amizade, dos laços. Meus melhores amigos, os amigos mais próximos, estão lá na comunidade, fazem parte da comunidade, né? Aquele vínculo, não como alienação, que não tem nenhum conhecido, amizade fora, mas está ali. Então é uma graça, porque com quem eu posso contar? Com quem está lá? Com quem eles podem contar? Comigo, estou lá. Né? Então é uma resposta nesse tempo, essa fraternidade, essa vida fraterna, o laço da amizade. Quem foram os grandes santos? Foram os grandes amigos de Jesus. Né? Então Jesus chama esse convite da amizade. Essa amizade na comunidade, esses estreitamentos, relacionamentos, esse laço é uma grande bênção que a gente tem lá. Pra gente que tá fora de Areias, né? Essa é uma característica que a gente consegue identificar. A gente sabe, numa assembleia grande de liderança, numa assembleia de Cristo Rei, num congressinho, num Pentecostes, quem que é o povo de Areias. A gente consegue identificar a relação de amizade que vocês têm. Isso é realmente uma bênção. E é uma bênção que todos nós devemos copiar, copiar no bom sentido da palavra. Porque quanto mais a gente buscar ser amigo, mais resultado no nosso apostolado a gente vai ver. Mas as pessoas vão enxergar aquilo que nós no comecinho falávamos, né? Vejam como eles se amam. Beleza, bênção, maravilha. Mas e desafio, Henrique? Qual que é o grande desafio lá? Desafio? É. Eu acho que o maior desafio que a gente tem lá na comunidade de Areias é o desafio do tamanho da comunidade. Não é uma comunidade muito grande na questão de quantidade de membros, mas é uma comunidade extensa territorialmente. Então, é uma comunidade composta por 5 bairros, tem gente nos 5 bairros, ainda tem mais uns bairros por fora que não tem um serviço de missão, mas tem alguém que mora lá, né? E que dá um jeito de estar junto na comunidade. Então, isso é um desafio que a gente tem, porque, por exemplo, quem mora lá no Campo Redondo, a Madeleine e o Everton, que moram lá, né? Eles estão a
quase 22, 23 quilômetros da minha casa. Tudo isso? Né? Então, essa distância. Mas o Diogo, o esposo da Cat, que era do Pinhal 2, agora tá com nós. Cecília, você vai escutar depois, sinto muito, mas tá com nós, tá, Cecília? E o Diogo, ele mora de casa, na casa dele, acho que tem mais uns 6, 7 quilômetros. Então, assim, tem uma extensão territorial da comunidade. E isso é um desafio para nós, porque nós precisamos reunir, precisamos estar junto. Se não tiver a presença, a participação no encontro, numa atividade, a gente não encontra. Então, a gente mora numa comunidade que não é uma vila, um bairro, são vários bairros juntos com uma expressão de comunidade, né? É uma rede dentro da rede. Rede na né? rede. Uma rede na rede. Então, esse eu acho que é o maior desafio que a gente tem é esse. 22 km de estrada de terra? Mas tem uns asfalto, mas continua sendo roça, né? Eu brinco assim, que é asfalto rural. Ah, tá. Porque tem vaca, tem gado, tem porco, tem galinha, tem cachorro, tem gente, tem fazendo caminhada, né? Então tem isso. E a gente percebe assim, uma comunidade que não é estrita numa questão de quem tá ali só. Eu moro territorialmente no município de Munhões. Eu participo moro na divisa, né? Uhum. Na comunidade de Areias, que de casa em Areias tem 14 quilômetros, da igreja de Areias em casa. 14 né? quilômetros. Então a gente fala assim, acho que esse é o maior desafio, é esse trânsito de estrada de terra. Quem já foi lá fala assim, para onde que vai, aonde que sai, sai onde você quiser, né? Em algum então, lugar você vai dar. você vai sair. Então é esse espaço geográfico que essa comunidade, que não é uma comunidade grande de quantidade de gente, tem que, desse jeitão nosso de ser comunidade, tem que enfrentar, né? E lá, Geraldo, o desafio que é? Nosso desafio é gente para atender todas as demandas da cidade de Itajubá, de 100 mil habitantes, né? Nós temos uma liderança de 60, 70 pessoas. E as demandas para pequeno grupo, eu gostaria aqui, Marcão, aproveitando que tem pessoas que vão nos acompanhar, estão assistindo, vão assistir, que não conhecem a comunidade de Avenice, nós somos uma rede de comunidades, né? Uhum. De 74 pequenas comunidades, são pequenas, outras maiores. E Itajubá é uma cidade de 100 mil habitantes, nós temos uma comunidade de casas de missão. E hoje carece de pessoas, né? Porque você não consegue atender, esse é o grande desafio. Então, o desafio é formar uma liderança para atender todas as necessidades. Mas isso não depende só de nós. Né? Depende de Deus. Muitos são chamados, mas nem todo mundo responde, né? Então, acho que é um desafio de atender todas as demandas. Desafios de chegar a muitos lugares que nós gostaríamos, que nós não conseguimos por falta de gente. Que coisa, né? Tem tanta demanda. Mas é um desafio gostoso. Viu? É. Tudo é bom. Desafio, e é desafiador mesmo, porque você Sim. fica imaginando como é que você vai fazer a coisa funcionar. E nós temos 5 casas de missão em Itajubá, 6 casas de missão. E o desejo é ter mais casas de missão para atender mais as realidades locais. Nós estamos falando de comunidade, né? Uhum. Comunidade quanto mais próxima, pequenas comunidades. E você tem bairros hoje de Itajubá que é tamanho de algumas cidades da diocese, né? Você tem bairro com 15 mil habitantes. Então, a necessidade de criar uma nova comunidade naquele bairro, naquele setor. Então, esse é o grande desafio. E a nível um desafio, um sonho, né? E para nós, assim, na Javenice? Nós somos uma comunidade dentro desse chamado que a igreja faz de rede de comunidades, né? A gente, com certeza, também tem um grande desafio. Para vocês dois, nós na Javenice hoje, qual que é o grande desafio que a gente enfrenta como comunidade? Embora vai ter o dia específico que nós vamos tratar só de a identidade da Javenice, mas já que nós estamos tratando da comunidade cristã e nós somos uma, qual que é o grande desafio para vocês, nós, hoje? Para mim, um grande desafio para nós, Javenice, é perseverar na nossa identidade. Não perder a nossa identidade. Ter cuidado com a nossa identidade, porque eu não vejo outra solução para esse momento que nós estamos vivendo, que é uma graça que Deus deu para a igreja, que é o batismo do Espírito Santo. E o grande desafio nosso é perseverar nessa identidade, porque a tentação de querer fazer um monte de coisa diante das necessidades que nos circulam é muito tentador.
Nós não podemos abrir mão de nossa identidade. Esse é o grande desafio. Do futuro de nossa comunidade, para os nossos jovens, não abrir mão de nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Batismo no Espírito Santo. Qual que é a nossa missão? Promoção dessa experiência do batismo do Espírito Santo e a vida no Espírito. Esse é o grande desafio, de perseverar, que o Tatá nos ensina, nos ensinou e o tempo todo. E eu acho que esse é o grande desafio para nós. E é uma grande responsabilidade para nós, né? Por causa da mídia também, que entra dentro das comunidades, das nossas lideranças. Então, o grande desafio é manter a nossa identidade. O Senhor uma vez deu uma profecia para nós, né? Falando que o povo estava com fome e foi colocado um alimento para servir o povo e viram que uma coisa era boa, né? Acho que está lá no livro de Reis, eu não tenho marcado aqui, que é o texto do veneno na panela, né? Então, viu que era bom e colocou na panela. E quando põe na panela, o povo começou a comer e começou a morrer, né? Passa mal e morrer. Ô, profeta de Deus, o veneno está na panela, né? Então, eu vejo também que esse é um grande desafio, Marcão. O desafio de perseverar na nossa identidade, que é formar, evangelizar, promover o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito. É só isso, né? Não tem que enfeitar o palhaço, não tem que inchar de outras coisas. Se a gente fizer isso, é o carisma que Deus nos convidou. Talvez um segundo desafio para a comunidade são as experiências que o Heriberto Milho chama no Fé Cristã Renovada de empalidecidas. Isso. Né? Então, assim, tô na comunidade, fiz a experiência, mas não estou dando continuidade nessa experiência. E aí a própria pessoa vai percebendo essa dificuldade da vivência, da experiência da comunidade, e a comunidade que faz um esforço com essas dificuldades, às vezes, que a gente percebe da falta de compromisso, da falta de responsabilidade, que vai entrando nesse tempo também, né? Então, ao mesmo tempo, vem muita coisa de fora querendo invadir a comunidade como uma novidade do Espírito, né? Nós já temos uma novidade, que é o batismo no Espírito Santo, e em segundo momento esse refontizar, né? Tatá chama a experiência. Então, nós estamos aí há 50 anos. Então, um desafio é não perder a nossa identidade e também nessa guarda da identidade, não perder a experiência. Continuar fazendo a experiência do batismo no Espírito Santo para estar engajado nisso tudo que a comunidade tem. Isso aqui para nós hoje é novo. Novidade. Então, coisas novas vão chegando também. Para responder, eu tenho que estar ativo. Tá vendo, gente? Comunidade é isso aí. E a comunidade, como ela está conectada através do podcast, a gente recebeu aqui algumas perguntas, eu selecionei aqui. 2 perguntinhas. A primeira é do Rian Negri. Rian de Jacutinga, que agora está em Pouso Alegre, né? Na comunidade João 23, Rian. Seja bem-vindo aqui em Pouso Alegre, irmão. Para a experiência, né? Logo, logo aí do projeto Timóteo. Meu querido, ele pergunta assim, ó, podemos dizer que a comunidade reflete a imagem de Deus? A gente pode dizer que a experiência de comunidade reflete a imagem de Deus? É o texto de São Paulo que você fez o comentário, né? Da glória de Deus, sim, claro. E deve, né? Refletir a glória de Deus, a presença de Deus. Quando os pagãos olhavam para os cristãos, veja como que eles se amam, que amor que era esse? É um amor humano? É um amor divino, um amor de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Né? Nossa, é verdade. A glória de Deus é o seu amor derramado em nós. Olha aí, Rian. Eu lhes dei a glória que tu me deste, né? Espírito Santo. Coisa maravilhosa. Santo é a glória. E uma segunda pergunta. Leandro, nosso Leandrinho, está perguntando assim. A particularidade da Javenice ser uma rede de comunidades, como é que é isso? O que isso significa na prática? A Javenice ser uma rede de comunidades. Não existe isso a nível de igreja no Brasil nem no mundo. Uma vez o Fernando estava jantando em casa, ele comentou que descreveu a nossa experiência de Javenice para um... Eu não lembro se ele é diácono ou se é padre. Eu acredito que seja até o diácono do livro lá. Sons de Milagres. Ou outro.
sobre a nossa maneira de ser. E diz que o diácono, que é especialista nisso, diz para ele que isso não existe em nenhum outro lugar. Se o carisma é dado por Deus para uma resposta a uma realidade atual, então a gente pode dizer que cada carisma é único. Não tem uma comunidade igual à comunidade Shalom, que é voltada para música. Não tem uma comunidade igual à comunidade Canção Nova. Tem parecida, mas igual não. Então não tem uma comunidade igual a Javenice, né? Como resposta. E aí é o desafio de ser uma comunidade, além de ser uma comunidade, é uma comunidade leiga, engajada na transformação social e a vida presente no mundo, com suas diversas realidades nessas 70 e poucas comunidades, né? Então, assim, o Geraldo falou, lá tem uma casa de formação, 6 casas de missão, um lugar que tem 100 mil pessoas. A comunidade que eu faço parte não tem casa de formação, não tem casa de missão. A gente utiliza o espaço das igrejas que estão nos bairros rurais, porque só tem missa uma vez por mês e se depender fora do que a gente promove, fica fechado os 29 dias, né? Então, a gente usa esse espaço como sendo um espaço que a gente consegue reunir, exercer as atividades, ter os pequenos grupos pelas casas das pessoas também, ter o Zé Carlos lá que tem uma casa na Serra, que a gente fala que é uma casa de aliança, né? Que a gente faz alguns encontros lá. Então, é completamente diferente. Enquanto ele fala, tem 100 mil habitantes, nós devemos ter ali na zona rural de Itapeva toda uns 6 mil habitantes. Acho que nem isso, né? O bairro que a gente está presente na missão dia a dia lá, que é o Pinhalzinho, deve ter umas 200 casas. Em Areias, contando chácara e tudo, no bairro de Areias, deve ter umas 700, 800 casas. Então, assim, é completamente distante a realidade local. Mas não é assim, aqui a nossa realidade é outra. Uhum. Então não vamos fazer o que a Javenice pensa. Não, aqui a nossa realidade é diferente e precisa de uma resposta local. Então aí a gente fala assim, é uma rede de comunidade que não existe mesmo outra coisa igual, né? O jeito que a gente faz acontecer a Javenice lá não é igual faz acontecer lá na Teotocos, mas tudo é Javenice. Nós temos a mesma identidade, né? Que é o batismo no Espírito Santo. Mas como que isso acontece Na prática. na prática? Cada local Tem uma resposta. Com a tem sua uma identidade. resposta com a sua identidade. É bom a gente entender que desde o começo da comunidade javenice entendeu-se que a renovação tinha que se organizar em comunidade, né? O Tatá vai ter aí outra oportunidade e vai poder falar um pouco mais. Então nós partimos do princípio que não existe vida cristã sem vida de comunidade. Então, com isso, as comunidades foram se formando e vão se formar mais. Nós acreditamos que vamos chegar a 200. Se Deus quiser. Com certeza, nós somos 74 e vai chegar a 200. E o grande espanto de algumas pessoas que já estiveram aqui nos visitando, e já fui com o Marcelo em algumas reuniões de novas comunidades, o grande espanto é qual que é a regra suas? Regra Não de tem vida? regra de vida. A regra é o carisma. Nós não temos regra. A regra é o carisma. Tá promovendo o batismo. Porque como Uma que vez no vocês Espírito, conseguem uma evangelizando unidade sem ter uma regra, sem ter uma norma para seguir? Não, a nossa regra é o nosso carisma, é o batismo no a nossa Espírito regra é Santo. seja Javenice. É ser javenice. Então, Isso é uma beleza. esse é um gente. milagre, é o que o Nossa Henrique falou, é um milagre. O que você tem que fazer? Tem que rezar de joelho, grupo de oração, tem que rezar o terço, tem que rezar depois, não tem nada disso. É um controle Não tem. descontrolado, né? Ah. Não tem controle, porque se é uma resposta a um carisma e é único, então o próprio carisma sendo mantido, mantendo a identidade, essas loucuras funcionam. Né? É impressionante. A gente até pode ter comunidades que se pareçam, mas nenhuma é igual à outra. É impressionante. Temos a identidade comum, temos a experiência comum. Isso nos une e isso nos realiza como irmãos, na nossa pertença, né? Nessa rede de comunidades, cada uma do seu jeito. E aí, é claro, a gente persevera, isso vai ser assunto para outro podcast, né? Nós já estamos chegando, aproximando do fim, porque a nossa experiência de ser comunidade, como o Henrique bem falou, é única. É única. E essa experiência de comunidade, ela é um convite para o mundo de hoje. É uma resposta profética? É, porque a profecia não é uma mensagem que vem de Deus para esse tempo, para aquelas pessoas direcionadas, então é uma resposta para esse tempo. Quando o Dom Ricardo
teve aquela profecia para nós, porque eu entendo aquilo como uma profecia. Eu não entendi aquilo só para a casa de oração, a comunidade. Para você que está nos acompanhando, num dos nossos encontros em que o Dom Ricardo esteve aqui, na sua homilia, durante a missa, ele disse: a mão de Deus parou sobre esse lugar. Claro, ele fala porque estava aqui, mas ele está falando em nome de Deus, né? Porque onde o bispo está a igreja. A igreja falou que a mão de Deus está sobre a comunidade javenice. A mão de Deus está sobre essa experiência que congrega gente de todo tipo para um ideal comum, que é promover a experiência do batismo no Espírito Santo. Onde? No pequeno grupo, na assembleia, no seminário, no grupo de adolescente, no grupo de criança. Se tem uma coisa que a gente não pode esquecer e pode gastar à vontade, é a experiência do batismo no Espírito Santo. Que é isso que nos une, que nos identifica. Quando a gente ia trabalhar nos congressos, Congresso Nacional em Aparecida, em Guará, quando a gente saía junto, todo mundo falava: quem que é aquele povo? Um povo. Esse lugar que pairou a mão de Deus é um povo, né? Povo. A gente só pode louvar a Deus, bem dizer a Deus por essa graça. Não tem Nós isso não aí. somos os melhores. Não. Nós somos os somos mais mais bonitos. Ai, minha Nossa Senhora, como Deus é bom. Louvado seja Deus por essa experiência. Você que está nos acompanhando, que é da comunidade javenice, louvar a Deus por isso, bem dizer a Deus por isso e mergulhar cada vez mais nessa graça, nessa experiência, que é uma realização da nossa pertença. Sermos comunidade javenice na Igreja Particular de Pouso Alegre realiza a nossa pertença eclesial, realiza a nossa vocação batismal. Ser javenice, dar para a Igreja Diocesana o carisma javenice naquilo que nós fazemos é sinal profético. Nós precisamos de outra coisa. Se você tiver tempo para ajudar em mais coisas, tudo bem, mas eu garanto que não tem. Então, louvado seja Deus por tanta bênção que a gente tem experimentado. Eu quero agradecer de coração você que está acompanhando a gente. A gente teve na transmissão alguns problemas aqui por queda de rede, tá? Então, às vezes você pode ter tido algum problema para acessar, para acompanhar o programa ao vivo, mas depois é só você entrar de novo, que aí ele vai estar gravado lá no YouTube. Tá tendo na rede aqui na região nossa, tá tendo uma queda constante de energia e também agora de internet, né? Então, infelizmente, talvez você tenha tido picotes do programa, mas eu tenho certeza que você vai assistir de novo, porque o assunto é muito bom. Então, louvado seja Deus. Agradeço de coração os meninos que estavam na técnica, agradeço de coração o Geraldo e o Henrique, e aí em nome da nossa parceira, a loja Nossa Vocação, ó, Maria Eduarda, que estava aqui, né? Maria Eduarda, a Duda, e vai casar esse ano. E o João Paulo, querendo dar um presente para os dois. Quer ver, ó? Eu vou entregar para vocês dois, aí vocês vão abrir o presente para todo mundo ver que presente que é esse aqui. Henrique e Geraldo. Que presente que é esse aqui? Mostra para... Presente, brinde da loja Nossa Vocação, que você pode acompanhar lá no Instagram. O Instagram da loja Nossa Vocação é Loja Nossa Vocação, @Loja Nossa Vocação, que tem coisas maravilhosas, peças maravilhosas para você conhecer lá. O que é isso aí, Henrique? Cadê o teu? a câmera? A câmera que a gente mostra. Olha para aquela. Deixa eu tirar aqui. Personalizado, olha lá, Nossa Senhora Aparecida. Entregou certinho, Marcão. Tem nome aqui? Entreguei certinho? Entregou certinho. E não tinha velho. nome, né? Não, se entrega a Aparecida pra ele, Rapaz, Guadalupe, pra olha aí, mim, aí, ó. já ia começar aqui a dificuldade da comunidade. Sem olhar. Que bênção. Aí, Nossa Senhora Aparecida para um, Nossa Senhora de Guadalupe pro outro aqui. Falta uma pecinha aqui, ó. Não, tá aqui já. Não, são Aí. duas. Ah, são duas. Porque aí ela vai parar. Aí. E nem solta a mão. Geraldo, Deus te pague Ô, meu irmão, pela experiência, viu? Que eu que alegria. agradeço a oportunidade de estar aqui. O gelinho Chamei passou, o infarto, né? o infarto. Não veio. Deus te pague, viu, Henrique? Amém. Deus abençoe muito esse programa e essa oportunidade de anunciar
a nossa identidade, sobretudo, né? Nesse programa, anunciando essa nossa identidade, veiculando a identidade da Javenice aí para todos que estão lá de fora, mas também para quem está dentro. Né? Com toda certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado Leandro, Rian, a turma da técnica que fica cuidando para que o programa possa chegar. Então, louvado seja Deus por essa graça, por essa experiência. Terça-feira que vem a gente está junto de novo, a partir das 9 da noite aqui no nosso canal no YouTube, com o podcast Javenice. Nós estivemos reunidos para a glória de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo do gordinho aqui, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente! Vem pra comunidade, viu? Que é o melhor lugar.